É impressionante, né? No dia a dia, a gente fica tão preso no nosso trabalho, no cotidiano, que a gente não para para... Né, esses 20 minutinhos aqui que a gente parou para pensar no futuro, já abre a cabeça e a gente faz isso muito pouco. Né? Outra coisa que, particularmente, eu acho que a gente faz muito pouco é olhar o passado, estudar o que o mercado imobiliário já fez, o que o mercado imobiliário andou fazendo nesses últimos anos, nessas últimas décadas, para entender um pouco mais e aprender um pouco com isso. Eu estava dando uma fuçada pela internet, buscando algumas coisas, e achei uma pérola que eu queria compartilhar aqui com vocês. Vamos passar esse vídeo? Olha que eu procurei um lançamento na Vila da Penha que realmente valesse a pena. E aqui estou eu, para apresentar mais um lançamento de alto luxo na rua Gustavo de Andrade, 126. Os apartamentos são atapetados, com varanda, sala, 2 quartos e dependências completas com área de serviço. O prédio já está pronto e tem vidros fumê, portaria de luxo e interfone. E tem mais, área de lazer interna e garagem para o seu carro. Construção, União Empreendimentos Imobiliários. Financiamento, Caixa Econômica Federal. Encontrando o lançamento de Francisco Xavier Imóveis, você não precisa procurar mais. Tirando o interfone, que na época era um item de luxo, gente, mudou muita coisa de lá para cá? A gente está vendendo no mesmo formato. Se sai o interfone, entra uma varanda gourmet. Mas, no final das coisas, a mensagem que a gente está passando é muito parecida na forma. E aí, pegando toda essa informação que o Gerd acabou de falar para a gente, vamos virar a moeda. E o consumidor, de lá para cá, ele mudou? Toda essa tecnologia que entrou nas nossas vidas nas últimas décadas impactaram a gente. E a gente pode ver, por exemplo, como era um show de rock na época da Suzane Carvalho, que era desse jeito. E hoje em dia, quando você vai para um show, é assim. As pessoas levam câmeras digitais, levam laptops, levam notebooks, levam tablets, levam seus smartphones. As pessoas preferem, ao invés de ficar assistindo o astro deles, né, terem pagado caro para ficar assistindo o show do astro, eles preferem filmar aquilo ali e ficar assistindo numa telinha. Porque depois eles vão chegar em casa, subir no YouTube, compartilhar com os amigos e mostrar, olha que bacana, eu estava na frente ali assistindo aquilo tudo. E na hora eles nem prestam atenção direito. Uma outra coisa que mudou muito nos shows, principalmente, e isso eu posso falar com certeza, é a altura. Sempre vai ter um jovem de 16 anos, de 1,80 m, que vai ficar na sua frente e você não vai enxergar nada. Eu parei de ir para show, eu não vou mais para show. Ou quando eu vou, eu levo o smartphone para poder filmar, porque realmente depois eu tenho que assistir tudo lá em casa. Aliás, deixa eu me apresentar direito. Eu sou Igor, eu já fui jogador de basquete, embora não pareça. Eu estou no Google há 8 anos e hoje eu sou gerente do mercado imobiliário. E eu vou falar para vocês hoje aqui sobre esse consumidor do futuro e como que ele vai comprar imóvel daqui para frente. E eu vou trazer também informações da palestra, né, da pesquisa que a gente fez da jornada do consumidor. Essa pesquisa, a gente fez uma palestra em 2011 e a gente apresentou esses resultados. Os números foram muito bacanas. Agora a gente traz esse update com informações muito mais relevantes e é interessante como mostra essa tendência e ela vai pautar toda essa nossa conversa de hoje. E quando eu falo do consumidor do futuro, eu não estou falando desse cara, não é nenhum filme de Star Trek, não é nenhum conto de Asimov. O consumidor do futuro é o cara de hoje. É o cara que hoje ele quer comprar um imóvel e, dia a dia, ele vai inserindo novos mecanismos de tecnologia que vai ajudar ele a ele ter essa melhor compra no futuro. E o que é a melhor compra? Pode ser um tempo mais rápido, pode ser um preço melhor, pode ser o melhor imóvel para ele, independente. E quando a gente fala do consumidor do futuro, ele vai ser pautado basicamente em 3 pontos principais. A gente fala que ele vai ser um cara muito mais conectado, tá? E é mais conectado do que qualquer geração anterior dele. Ele passa muito mais tempo online. O consumidor do futuro é um cara muito mais informado. Ou seja, a partir do momento que ele passa mais tempo online, ele automaticamente vai estar mais informado. Ele vai chegar no stand de vendas, ele vai chegar no corretor com muito mais bagagem, com muito mais informação, do que na década de 80, quando a gente via aquele vídeo e chegava apenas com aquela informação na cabeça. O consumidor do futuro ele vai ser muito mais social. Todo mundo sabe, né? Quando a gente tem uma experiência positiva, ou quando tem uma experiência negativa, principalmente, a gente adora compartilhar com as pessoas. A gente recomenda ou desrecomenda. A internet, a tecnologia, ajuda a potencializar esse tipo de atitude. Para a gente não perder tempo, então vamos entrar logo nessa parte do consumidor mais conectado. Para vocês terem ideia de tamanho, em junho desse ano,
12 milhões de brasileiros entraram em sites do mercado imobiliário. Alguém aqui já visitou o Maracanã Novo? Legal. Imagina esse Maracanã 150 vezes maior, lotado de gente. É isso a quantidade de pessoas navegando nos sites do mercado imobiliário. Para vocês terem ideia se esse número é grande ou se cresceu, em 2011, no mesmo período, era 7 milhões e meio. Ou seja, esse consumidor realmente está mais conectado e ele passa muito mais tempo online. Durante a semana, eles navegam em média 17 horas. A televisão, eles deixam ela ligada, eu não vou dizer que eles assistem, porque às vezes as pessoas realmente deixam apenas a televisão ligada, são 16 horas por semana. E quando você vai para o jornal, são só 2 horas. Na nossa pesquisa, dessa jornada do consumidor, a gente perguntou para as pessoas qual meio de informação eles buscavam para encontrar mais informação do mercado imobiliário, né, para comprar um apartamento. Só 4% falava que o jornal era uma fonte de informação importante para eles. E quando a gente ia para a classe A, esse percentual caía para 2%. Tá? Ou seja, em resumo, o processo de compra ele é muito mais online hoje do que qualquer época anterior. 60% do processo hoje é considerado online. E o que é esse processo, para vocês entenderem bem? Desde o momento que ele recebe um primeiro estímulo, ele começa a pesquisar mais informação sobre imóvel, sobre corretores, sobre construtoras, incorporadoras, até o momento que ele começa a negociar, conversar com o corretor, e até o final, onde ele faz a compra. Ou seja, 60% desse processo está acontecendo no online hoje. Na nossa pesquisa anterior, de 2011, esse valor era 56%. Então, já aumentou aí mais 4%. Tá? E aí a gente começa a questionar, e a televisão? Né? Para onde que ela vai? A televisão, antigamente, ela era o centro das atenções, ela ficava lá no centro da nossa sala, a família toda parava para a gente assistir o jornal, a novela da época. E hoje, a televisão ela acaba virando um mero coadjuvante dentro das nossas casas. Né? Ela tem que disputar atenção com todos os outros mecanismos que são muito mais interativos e, realmente, vocês acabaram vendo, 51% das pessoas que assistem TV navegam na internet ao mesmo tempo. Para vocês terem ideia, aqui no Brasil, a gente tem uma pesquisa que acabou de sair que fala do fenômeno das múltiplas telas. A gente tem as pessoas usando 3 telas ao mesmo tempo aqui no Brasil. Elas usam a televisão, elas usam o computador e elas usam o smartphone. São 30 milhões de pessoas no Brasil tendo esse tipo de comportamento. E, para vocês terem ideia de tamanho, quando a gente vai comparar com a Europa, por exemplo, a gente tem um número que é 2 vezes maior que os indivíduos do Reino Unido, da Espanha, da Itália e da França. Tá? E essa galera, eles têm poder aquisitivo. É uma renda 3 vezes maior do que o resto dos brasileiros. Ou seja, são pessoas extremamente conectadas, extremamente informadas e que têm um poder aquisitivo muito importante. Como é que a gente está usando a nossa estratégia para o smartphone? Né? Como que a gente está explorando essa conectividade? E aí a gente vê que no Brasil a gente tem mais de 52 milhões de pessoas usando smartphones hoje. A Cisco fez uma pesquisa com os jovens brasileiros e ela perguntou para eles o que eles faziam primeira coisa do dia quando eles acordavam. 90% falou que olhava o smartphone logo cedo. 40% deles vão no banheiro com seus smartphones. Eu não peço mais telefone emprestado para ninguém. E quando você pergunta se você trocaria a sua TV pelo smartphone, 30% dos jovens abriria a mão da televisão, porque hoje todo o conteúdo que eles consomem é basicamente online, eles não usam TV. E aí, quando a gente pergunta para os consumidores do mercado imobiliário, quando eles buscam informação, quando eles estão interessados em encontrar informação de um imóvel, 83% deles leem no smartphone mais informação. Ou seja, se esse cara que está usando o smartphone está disposto a ler naquela telinha pequenininha, realmente esse cara é importante. Pode ser que ele não vá converter pelo smartphone, mas esse cara é muito importante e você tem que trabalhar a comunicação e segurar esse cara direito para você encurtar o processo de compra dele e garantir que ele vai comprar amanhã de vocês. E a evolução dessa conectividade acaba indo para os wearables. Né? Então, a gente vai passar, no futuro, a ser 100% conectado. Não sei se vocês usam essas pulseirinhas da Nike, da Jawbone. Né? Isso aqui te diz se você está dormindo bem, está dormindo mal, você descobre que você não dorme direito. E aí tem um futuro também, que é o Google Glass, que está surgindo. Eu acho que a maioria já conhece, já ouviu falar, mas eu vou passar um videozinho bacana aqui para vocês terem ideia de como que ele funciona.
Okay, Glass, record a video. This is it. We're on in 2 minutes. Okay, Glass. Hang out with the Flying Club. Google photos of tiger heads. You ready? You ready? Right there. Okay, Glass, take a picture. That is awesome. Okay, Glass, record a video. After this bridge, first exit. Google. Stay delicious and Thai. Arroy. Alroy. Google jellyfish. Well, let's see. It's beautiful. Agora, se vocês olharem embaixo da cadeira de vocês... Não, estou brincando, não tem nenhum Google Glass para vocês, não. Quem me dera. Gente, vocês já pararam para pensar qual que vai ser o impacto disso no mercado imobiliário? Se amanhã entra um cara no stand de vendas para comprar um cliente, ele entra usando o Google Glass e está ali conversando com o corretor, ele pode estar pesquisando outras informações de outros imóveis, de outros concorrentes, para entender mais e poder negociar melhor. Ou então, o outro lado, se o corretor está usando um Google Glass, ele pode estar conversando com alguém que esteja no Japão ou em qualquer outro lugar, apresentando o decorado para esse cara. Vocês já pensaram no impacto que isso vai trazer na tecnologia, na forma de comprar, na forma de vender, na forma de consumir imóvel ou qualquer tipo de produto? E se vocês estão achando que isso é muita ficção científica, 2 sites, o Trulia e o Zillow, nos Estados Unidos, já desenvolveram seus aplicativos para Google Glass. Depois dê uma pesquisada, aí, lição de casa para vocês. Dá uma olhada no YouTube, tem um vídeo do Trulia que já mostra, tem a demonstração de como que é o aplicativo deles. O rapaz procurando o imóvel pelo Google Glass, ele vê as fotos, ele faz a direção, o mapa até ele visitar o imóvel, ele fala com o corretor, ele agenda uma visita, ou seja, está muito mais integrado, muito mais conectado, com muito mais informação. Como que a gente vai lidar com esse tipo de informação, esse tipo de comportamento no futuro? E aí a gente entra na segunda sessão, que é a questão de que o consumidor do futuro está muito mais informado. O Gerd falou aqui um pouco do Google Now, e para mim isso aqui é o exemplo mais claro do que é a questão do mais informado. Não sei se todos conhecem esse produto, ele é relativamente novo no Brasil, mas o bacana é que ele aprende o seu comportamento, ele entende o seu comportamento de pesquisa, inclusive, então ele começa a passar informações customizadas no momento certo que você precisa receber elas. Isso aqui é o exemplo máximo. E aí, justamente, quando a gente vai olhar isso e o mercado imobiliário, como que o cliente do mercado imobiliário está consumindo informação hoje? E aí a gente vai olhar esses 100 principais termos de buscas do mercado imobiliário, a gente vê que de 2011 para cá, eles cresceram aí em torno de 40%. Tá? Esses são a head, a cabeça dos termos principais desse segmento. Ou seja, as pessoas estão pesquisando muito mais, buscando muito mais informação. E aí, quando a gente pergunta para as pessoas se elas pesquisam antes de entrar no site de um mercado imobiliário, em 2011 era 60%, agora já cresceu mais 11%, já são 71%. E vamos entender melhor esse processo de compra? Pra vocês entenderem, então, cada pessoa busca em média aí de 5 a 6, faz de 5 a 6 buscas antes de entrar, em média, em 5 sites do mercado imobiliário.
Em 2011, esse número não era 5 sites, eram 4,8. Cresceu um pouquinho. O que isso quer dizer? Se você não está presente nessas 5,6 buscas que acontecem, você deixa de ser um desses 5 sites que a pessoa vai considerar na hora de comprar. E depois que ela visita esses 5 sites, ela vai considerar aí em visitar 4,1 estandes ou 4,1 imóveis ao longo do processo de compra dela. Esse número, ao contrário, em 2011, era maior, era 4,3. Ele caiu um pouquinho. E depois que ela visitar esses 4,1 imóveis, ela vai considerar 2,6 na hora de comprar. Em 2011, esse número era 3. As pessoas consideravam 3 imóveis antes. Isso aqui é muito interessante a gente perceber. A parte online, como a gente falou lá atrás, ela começou a ser maior, né? As pessoas estão dedicando mais tempo nessa parte online, e quando chega a parte offline, você realmente tem que parar para ir visitar o stand, para decidir alguma coisa, começa a ficar menor. Ou seja, as pessoas estão chegando mais decididas, com muito mais informação. E aí tem tudo a ver com aquela questão do processo de compra estar mais online do que antigamente. E isso tem muito a ver com a geração C. Isso aqui não tem nada a ver com classe C, tá, gente? Eu vou passar esse vídeo aqui, vocês vão poder entender um pouco mais. Alright, so here we are in front of the elephants. In 2005, we uploaded the first video to YouTube with a simple goal to create a place where anyone could broadcast themselves. And the more people who came, the more they began to shape who we were into something far greater than anyone could have imagined. We became the voice of an entire generation. A generation that has grown up with us as much as we have grown up with them. A generation that's driving the digital movement, that's consuming and demanding more content than any before them. Generation C, the connectors, curators, and creators of our time. They decide what gets popular, what spreads, what stories need to be heard. Together with them, we started a revolution all those years ago. And together, we're starting another revolution today. By redefining how the world watches and connects, giving everyone a voice and a chance to participate. By working with partners to develop the next generation of programming. By building a place to find, experience, and share content in amazing new ways. A global destination for creativity, learning, and free expression that empowers this incredible community to shape the content and culture that matters to the world today. Isso é a geração C. É aquela galerinha que está lá no show de rock, filmando e postando vídeos no YouTube ou nas redes sociais. A geração C é essa galera que está criando conteúdo, que está compartilhando esse conteúdo e que ele seleciona esse conteúdo. Ou seja, como que a gente pode explorar isso da melhor forma? Vamos ajudar eles a criarem conteúdo para o mercado imobiliário ou vamos explorar o conteúdo que eles estão criando? Vamos ajudar eles a selecionarem melhor esse conteúdo e a viralizar ele? Como que a gente está pensando nisso? Como que a gente está trabalhando esse tipo de público? E aí, a gente percebe que 64% das pessoas que querem comprar um imóvel já usam o YouTube para a tomada de decisão, para obter mais informação. Esse número em 2011 era 51%, aumentou muito. E que tipo de informação que eles estão buscando? É informação da região que eles querem saber, é informação de um especialista e é informação da própria construtora ou da própria corretora. Essas três informações estão empatadas em ordem de preferência. E que tipo de informação que a gente tem hoje em dia, que o usuário, né, que o comprador ou que o consumidor encontra no YouTube? Ele encontra pouquíssima informação da região. Ele não encontra quase nada de um especialista falando de dica de investimento, ou de cara como decorar, ou como comprar um imóvel da melhor forma, ou como que ele escolheu o que cabe no bolso dele. Basicamente, a gente tem um repositório de imagens hoje dentro do YouTube. E a gente não pode esquecer que o YouTube é muito mais do que isso. Né? Ele não é só seu canal de mídia, onde você pode fazer um anúncio gráfico, um anúncio em vídeo, para impactar as pessoas. Mas ele também pode ser um canal de conteúdo para você. Explorando essa geração C, né, estimulando ela a criar conteúdo para você, ou você mesmo criando esse conteúdo para ela separar e viralizar ele. O YouTube vai ser muito mais. Ele pode ser o seu canal de vendas. Ou seja,
A partir do momento que ele está interagindo com o seu material, com o seu conteúdo, que ele está engajando com a sua marca, nada impede de você ter um botão ali para ele falar com o corretor e você continuar o fluxo na jornada de compra dele. Por fim, gente, a gente vai entrar na última parte, que é que o consumidor do futuro está mais social. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aqui. Quem é que usa o Google Plus? Quem é que tem conta do Google Plus, hein? Legal. Muito bom, hein? Vocês estão mentindo ou é verdade? Quem é que aqui tem conta do Gmail? Então, todo mundo, vocês que têm conta do Gmail, vocês também têm conta do Google Plus, tá? Só para vocês saberem, viu? Vocês podem não estar usando, vocês podem usar outra rede social, mas vocês têm uma conta do Google Plus também, tá? Só clicar lá em cima, lá do mais o seu nominho, que tem uma continha lá do Google Plus reservada para vocês. Aliás, se sobrar tempinho, eu vou passar uma coisa no final para vocês que não tem Google Plus, dar uma olhada e talvez decidir por que vocês deveriam usar mais. E, aliás, o Google Plus é muito interessante para o mercado imobiliário. E aí, agora, não falando para o uso pessoal, mas falando do uso profissional. Ele tem muito recurso bacana. Tá? O Google Plus vai te permitir falar com círculos diferentes. Você selecionar pessoas ou por região, ou por áreas que você queira impactar de uma forma específica, ou de acordo com os interesses que eles têm em imóveis específicos. Tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de formatos aqui, para quem nunca viu uma página de Google Plus. Tá? Mas o mais bacana é que o processo de compra ele está mais social. Provavelmente ele vai ser muito mais importante na parte final, na hora do engajamento com a marca. Mas a compra definitivamente está mais social e a gente tem que explorar isso. Eu queria trazer uma informação muito relevante aqui dessa parte social. É que as pessoas querem ouvir recomendações para encurtar o seu processo de compra. Ou seja, elas gostariam de ouvir aí, 25% gostaria de ouvir depoimento de amigos, parentes, conhecidos, para encurtar o processo de compra delas. Eles gostariam de ouvir 26% aqui de depoimentos de pessoas especialistas no assunto. E aí a gente tem um recurso que é o Google Hangout. Não sei se vocês conhecem, mas é uma conversa que você pode fazer one-to-one ou one-to-many para poder divulgar, botar um especialista lá falando para vender para o mercado, ou tirar dúvida para o mercado. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi valente, colocou a cara a tapa lá e foi online na quinta-feira passada, fazer um hangout com participantes, com personalidades do Rio de Janeiro, para ser entrevistado. Ele falou ao vivo lá. Depois desse vídeo, ele fica lá postado na home do YouTube dele. Fica lá presente para as pessoas assistirem depois. Ou seja, você está gerando conteúdo on demand para as pessoas que querem, naquela hora, saber mais sobre um respectivo imóvel, ou como comprar, ou como investir no imóvel, ou depois você vai deixar aquilo guardado lá na sua página para as pessoas voltarem lá e assistir de acordo com o interesse. Como que a gente está pensando em explorar isso? Quem aqui que no mercado está usando esse tipo de oportunidade? É uma ferramenta gratuita e você vai gerando conteúdo. E o conteúdo pode ser para o bem ou para o mal. Vocês vão esperar o Rodrigo, que entrou lá na Dicico, quebrando azulejo, privada, piso, tudo mais? Ou vocês preferem que tenha uma Bruna Dalcin, que ela resolveu gravar desde o primeiro dia que ela comprou o imóvel, no dia que ela recebeu as chaves, no dia que ela foi lá visitar para azulejar o apartamento, no dia que ela foi lá fazer a decoração, as obras, no dia que ela fez a mudança, ela foi criando um vídeo para cada dia que ela visitava o imóvel e você pode acompanhar toda a evolução dela. E toda a comunidade, os seguidores dela, começaram a compartilhar e assistir esse tipo de conteúdo. Isso aqui é a geração C. Né? As pessoas criando conteúdo. Pode ser conteúdo para o bem, que vai ajudar a encurtar de uma forma negativa ou positiva, né? Ou esse conteúdo para o mal. E aí a gente tem que saber usar isso da melhor forma. Explorem bem isso. Né? Eu recomendaria ficar na mão de vocês, mas se vocês percebem que tem algum talento, alguma oportunidade em explorar esse tipo de informação, de conteúdo, tentem usar isso aí, porque acaba trazendo muita visibilidade para a marca de vocês. Pessoal, de uma forma geral, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Eu queria justamente ter estimulado aqui essa reflexão, trazido essas novidades dos números da nossa pesquisa da Jornada do Consumidor. E, justamente, aí, com essa reflexão, a gente pode entender melhor como que a gente pode vender mais para esse consumidor que está cada vez mais conectado, que é cada vez mais informado e cada vez mais social. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. E até o próximo fim.
para aqueles que não têm o Google Plus, deixa eu passar um videozinho para eles, por favor. Muito obrigado, pessoal.